Alô, tudo bem? Vamos à resolução daquele trabalho que ficou na live número 28. Na live 28 ficou um trabalho para ser feito. Alguns fizeram e já me mandaram, tá? Mas vamos à correção daquele trabalho. Essa é a nossa live número 29. Ó. Live número 29, turma 2001 e 2002. Exercício referente. Exercícios complementares utilizando as relações fundamentais. Então, correção do trabalho, sabendo-se que seno de x é igual a raiz de 2 sobre 2, calcule o valor da expressão y igual secante ao quadrado de x menos 1 sobre tangente ao quadrado de x mais 1. Esse foi o trabalho que ficou para ser resolvido. Então, nós aqui dando sequência, resolução. Então, vamos tentar resolver isso aí. Então, começando, resolução. Ó. Secante ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Secante ao quadrado é igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x menos 1. Porque a secante é 1 sobre cosseno. Como eu tenho secante ao quadrado, então é 1 sobre cosseno ao quadrado. Tudo bem? Cosseno ao quadrado. E menos 1 é o que está aqui. Sobre tangente. Tangente, eu sei que a tangente é seno sobre cosseno. Tangente de x, seno de x sobre cosseno de x. Só que ele está dizendo tangente ao quadrado. Então vai ser seno ao quadrado, ó, sobre cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x. Então isso é a minha tangente ao quadrado de x. E esse mais 1, ele acompanha. Até aí tudo bem, tranquilo? Alguma pergunta? Então vamos continuar as nossas atividades. Então até agora eu fiz a mesma coisa que está aqui. Secante ao quadrado, então tem que ser 1 sobre cosseno ao quadrado. Tangente ao quadrado vai ser seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. E aqui eu tenho menos 1, está aqui. Aqui eu tenho mais 1, está aqui. Então até aí tranquilinho? Vamos que vamos então. Então esse aqui, ó, vou multiplicar esse com esse, ó. Assim conforme eu também vou multiplicar esse com esse aqui. Então, se eu continuasse aqui, ó, continuando aqui, esse 1 continua, ó, 1. Cosseno vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x. Tudo isso sobre
Tudo isso sobre cosseno ao quadrado. Esse 1 continua aqui. Cosseno vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x. Tudo sobre cosseno. Tá? Parte de baixo. Olha só a parte de baixo. Esse seno ao quadrado continua. Agora vai ficar cosseno vezes 1. Então vai ficar cosseno ao quadrado de x. Ó. Só que aqui é mais. Então, mais cosseno ao quadrado de x. Tudo isso sobre cosseno ao quadrado. Ó. Deixa eu botar aqui. Ó. Sobre cosseno ao quadrado de x. Então até aí tudo bem? Esse vezes esse apareceu esse aqui. Esse 1 já tinha, ficou 1 menos cosseno ao quadrado de x. Tudo sobre cosseno ao quadrado de x. Aqui mesmo esquema, esse seno ao quadrado já fica aqui. Quando eu multiplicar esse vezes 1, vai dar cosseno ao quadrado de x. Tudo sobre cosseno ao quadrado de x. Agora observa só uma coisa. Eu tenho uma fração dividindo outra fração. E os denominadores dessas frações, tanto a fração que está como numerador e a fração que está como denominador, todas as duas têm o mesmo denominador. Qual é o denominador delas comum? Cosseno ao quadrado de x. Olha lá, cosseno ao quadrado de x. Esse cosseno está sendo o denominador da fração que está aqui e também está sendo o denominador dessa outra fração. Toda vez quando isso acontece, lá no 6º ano, nós já aprendemos que podemos eliminar. Ó. Então, esse aqui, posso cortar com esse. Quando eu faço isso, por que que sobra? Então, continuando aqui, ó. Quando eu faço isso, vamos ver o que que sobrou. Em cima sobrou quem? 1 menos cosseno ao quadrado. Embaixo, quem é que sobrou? Seno ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado. Então, tudo isso já está resumido nisso aqui. Isso aqui, quando nós chegarmos aqui, vamos pensar naquela primeira relação trigonométrica fundamental, na primeira. Logo quando começou a brincadeira, nossa brincadeira, com as relações, nós vimos que apareceu isso aqui, ó. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Essa foi a primeira relação fundamental. Até aquele aluno que porventura esteja ingressando hoje na nossa turma, se ele assistir todos esses detalhezinhos aqui, basta ele copiar a matéria e recopiar, refazer o exercício, que ele vai ficar bem em tudo que falamos até aqui. Essa foi a nossa primeira relação fundamental. Então você vê, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Alguma coisa aqui já está parecendo com 1. Ó, olha só, alguma coisa por aqui já está parecendo com 1, né? Outro detalhe fundamental, que se você quer saber seno ao quadrado de x, vai ser igual a 1
menos cosseno ao quadrado de x. Se você quiser saber quem é cosseno ao quadrado de x, ó, cosseno ao quadrado de x é igual a 1, continua 1 aqui, vem o seno para cá, menos seno ao quadrado de x. Então você deu para observar que com essa primeira aula nossa em relações trigonométricas fundamentais, já começa alguma coisa a clarear em cima disso aqui. Então aqui você já observa, ó, o que é que eu tenho em cima? 1 menos cosseno. Então, aí você olha aqui, ué, 1 menos cosseno é a mesma coisa que o seno ao quadrado. Aí você dá outra olhada, o que é que nós temos aqui? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso é igual a 1. Então já sei que esse troço aqui é 1, de cara. Então vai ficar assim. Vamos aqui. Ó. Eu já sei que a minha parte de cima quem é? 1 menos cosseno ao quadrado, que é? É seno ao quadrado. Então, aqui em cima eu já coloco, ó, seno ao quadrado de x. E aqui embaixo, quem é que vai aparecer? 1. Quando eu cheguei nessa situação aqui, eu já sei que... E um outro detalhe fundamental, que o seno de x ele já deu pra gente. Quem é seno de x? Olha lá. Olha aqui o seno de x aqui. Ele deu seno. Então estou observando que é só uma questão de você ir substituindo as peças e vendo quem é quem, vai substituindo tranquilamente e vai chegando ao resultado plausível. Isso aqui é que nem jogo de xadrez, você tem que observar como é que você vai movimentar as peças. E quem não sabe jogar xadrez, trate de procurar o professor Flávio de Educação Física para você aprender. Quem é seno? Raiz de 2 sobre 2. Então acho que é assim, ó. Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado sobre 1. Esse 1 nem precisaria aparecer. Então, isso aqui ficaria assim. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. Que vai cortar esse com expoente vai dar 2. 2 ao quadrado dá 4. Então fica assim, ó. 4. Tudo isso sobre 1. Continuando aqui. Ó. Qualquer coisa dividida para 1, qualquer valor dividido para 1, vai continuar sendo ele mesmo. Então, e finalizando, vou simplificar 2 dividido para 2 dá 1. 4 dividido para 2 dá 2. Então tá aqui, quando eu cortei aqui, deu 1, e quando eu cortei aqui, deu 2. Então tá lá. Então tá lá o valor de y. Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma pergunta? Revisando rapidamente, ele deu o seno pra gente, deu essa expressão, eu fiz as substituições
O menos 1 continuou, aqui o mais 1 continuou. Eu só substituí a minha secante, que é 1 sobre cosseno ao quadrado. A minha tangente ao quadrado, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Ao reduzir ao mesmo denominador, aqui é cosseno de 2, quando eu multipliquei ele aparece aqui. O 1 continua, 1 menos cosseno de 2, o denominador continua. Mesma coisa aqui, seno ao quadrado já está aqui. 1 vezes cosseno ao quadrado está aqui. Denominador continua. Como esses dois aqui são iguais, eu posso cortá-los. Então eu cortei. Quem é que sobrou? 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Mais cosseno ao quadrado de x. Aí nós recordamos aquela primeira relação fundamental, que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado, porque 1 continua. O cosseno veio daqui para cá. E o cosseno ao quadrado, no caso, se fosse cosseno, que ele estivesse falando, ó, o cosseno é igual a 1 menos seno ao quadrado. Então, quando eu fiz isso aqui, ó, esse aqui eu sei que é seno ao quadrado, substituir, ó, seno ao quadrado. Esse aqui eu sei que é 1, substituir 1. Continuando, esses 3 pontinhos é continuando. Aí y igual. Qual é o valor do seno? Seno é a raiz de 2 sobre 2. Só que aqui é seno ao quadrado, por isso que eu elevei aqui ao quadrado. Continua sendo 1 embaixo, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2 daria raiz de 4. Raiz de 4 seria 2. Mas basta cortar aqui o radical, que é quadrado, com 2. Ficou 2. Quando eu tenho uma fração elevada a um expoente, eu sou obrigado a elevar a esse expoente tanto o numerador, que é a parte de cima, como o denominador. 2 elevado a 2 dá 4. Tudo isso sobre 1. 2 quartos sobre 1 é a mesma coisa que 2 quartos. Olha lá. 2 sobre 4. Porque está sobre 1. Eu simplifiquei. 2 dividir para 2. Simplificar é dividir numerador e denominador pelo mesmo valor. Então aqui, dividir o denominador, o numerador por 2 deu 1. Dividir o denominador por 2 deu 2, que é 4 para 2 dá 2. Então está lá o valor de y igual a meio. Tudo bem? Tranquilo? Essa é a nossa live 29. Correção daquele exercício que ficou como trabalho na live 28. A turma é 2001 e turma 2002. Tudo bem? Então, um abraço. Até logo mais.